Fala, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Qual é a coisa mais importante nos investimentos? A única coisa dos investimentos. Para começar, eu já vou contextualizar o que é a única coisa. A única coisa é aquilo que, se você fizer, se você realizar, você deixa todas as outras coisas desnecessárias ou, no mínimo, muito mais fáceis. Exatamente esse é o conceito da única coisa, é um conceito de produtividade. Tem até um livro do Gary Keller exatamente com esse nome, A Única Coisa. O que eu vou trazer aqui hoje é o que é a única coisa dos investimentos, ou seja, aquilo que eu considero uma das coisas mais importantes. Se você fizer essa única coisa, você deixa todas as outras desnecessárias ou muito mais fáceis. Então, vou dar algumas dicas aqui de quais são as coisas que você deixa desnecessária quando você aplica essa única coisa. Você deixa desnecessário ficar olhando o preço, desnecessário ficar lendo notícia, desnecessário ficar tentando acertar timing. E o que você deixa extremamente mais fácil? Extremamente mais fácil saber onde você vai investir cada mês, extremamente mais fácil saber se nesse mês você compra uma ação ou compra um FII. Você também deixa desnecessário ficar procurando dica, porque com essa única coisa você sabe exatamente onde investir cada mês. Então já deixa aquele seu like, já se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje pode virar completamente sua chave aí em relação aos investimentos. Se você entende e aplica essa única coisa, com certeza o seu resultado nos investimentos vai ser extremamente diferente para melhor, obviamente. E é o seguinte, eu vou dividir aqui em o que é essa única coisa, como você aplicar ela na prática nos seus investimentos e, por último, quais são as 4 grandes vantagens quando você coloca em prática. Então, já para parar de enrolação, a única coisa dos investimentos é definir a porcentagem objetiva de cada ativo. Pareceu complexo, eu sabia que você esperava que era assim, a única coisa é achar a dica, é acertar a nova Magalu. Não é isso, a única coisa é você definir a porcentagem objetivo de cada ativo na sua carteira. Mas fica calma que eu vou explicar exatamente o que é isso. É o seguinte, quando você vai investir, primeiro conceito, um dos primeiros conceitos que você aprende é que você precisa diversificar. O que significa isso? Você não vai investir só em uma ação, só em um fundo de investimento imobiliário, só em um título de renda fixa, não. Você vai investir em diversos ativos. Você vai investir em renda variável, mas também vai investir em renda fixa. Dentro da renda variável, você não vai investir em uma ação só, você vai investir em algumas ações. Você não vai investir só em ação, você vai investir também em FIIs. Você não vai investir somente em um FII, você vai investir em vários FIIs. Ou seja, no global, você vai investir em vários ativos diferentes. Qual que é o grande ponto? A maioria das pessoas até entende isso, mas investe nesses diferentes ativos de maneira completamente aleatória. Então, vê um vídeo que nesse mês está falando de uma ação X, vai lá e compra a ação X. No mês seguinte, vê uma recomendação da ação Y, vai lá e compra a ação Y. No outro mês, ele vê que a Selic subiu, vai lá e investe em renda fixa. Totalmente perdido, simplesmente seguindo o movimento da manada. Isso é a receita perfeita para você não sair do lugar nos investimentos. Mas aí você pensa, então como eu vou fazer diferente? Como eu saber exatamente onde eu investir cada mês? É aí que entra a única coisa. Você definir a porcentagem objetivo de cada ativo dentro da sua carteira. E agora eu vou te explicar como você fazer isso. E um exemplo prático. Por exemplo, se você sabe que você precisa investir em renda variável ou em renda fixa, por que você não definir qual é a porcentagem que você tem em cada uma? Então, olha só, eu quero ter uma carteira que seja 50% renda variável e 50% renda fixa. Pronto, você já tem a primeira definição. Aí você desce mais um nível. Dentro da renda variável, eu tenho 10 ações aqui. Então, eu vou definir quanto eu quero ter em cada uma dessas ações. Então, olha só, eu tenho 10 ações, eu quero ter 10% em cada uma dessas ações, para ficar exatamente equilibrado. E assim com todos os ativos da sua carteira. Você vai definindo suas porcentagens macro, ou seja, quanto eu quero de renda variável no Brasil, quanto eu quero de renda variável nos Estados Unidos e quanto eu quero de renda fixa. E aí você vai descendo. Olha, dentro da renda variável no Brasil, eu quero ter metade em ações, metade em FIIs. Ótimo. E aí vai para o último nível. Dentro dessas ações eu quero ter 5% em cada ação e aqui dentro dos FIIs eu quero ter 5% em cada um dos FIIs que eu vou ter na carteira. Essa é a coisa mais importante que você vai fazer na sua carteira de investimentos. Por quê? Agora que entra a parte prática. Quando você for investir todos os meses, você não vai precisar ficar procurando dica, não vai precisar ficar olhando o que está mais barato, vendo o que os outros estão comprando. Não, você vai simplesmente, presta atenção que essa é a parte principal do vídeo, você vai simplesmente, todos os meses, investir naquele ativo que estiver mais distante do objetivo.
Simples assim. Olha como a única coisa muda completamente como você investe. Olha como que deixa a grande maioria das coisas nos investimentos até desnecessário ou extremamente fácil de você fazer. Simplesmente você vai ver dentro da sua carteira, com base em todas aquelas porcentagens que você definiu, olha, quero ter 5% dessa ação, 5% desse FII, 10% dessa renda fixa, tudo ali distribuído. 5% nesse ETF ou em estoque, algum investimento no exterior. Você vai simplesmente olhar tudo aquilo, olhar quanto você tem atualmente e você vai investir no que estiver mais distante do objetivo. Simples assim. Então, se eu quero ter 50% da minha carteira em renda variável e eu tenho só 10%, eu vou investir onde? Em renda variável. Olha, mas se eu investir muito em renda variável, eu estou com 90% da minha carteira em renda variável, sem quase nada de renda fixa, mas eu quero ter uma carteira equilibrada, eu quero ter 50-50, o que você vai fazer esse mês? Investir em renda fixa. Simples assim. O que vai direcionar o seu investimento de todo mês é simplesmente o que está mais distante do objetivo. Por que isso, Matheus? Que vantagem tem isso? Isso não fica muito aleatório? Eu não vou ver as oportunidades, não vou ficar procurando as notícias para saber o que é quente de investir no momento? Definitivamente não. Eu vou colocar um gráfico aqui que mostra um estudo feito que essa metodologia, esse método de você investir sempre no que está mais distante do objetivo, também conhecido como rebalanceamento de carteira, gera um resultado no longo prazo até 60% maior do que a média, do que você simplesmente investir lá no mercado todo mês. Quando você está rebalanceando a carteira, você acaba tendo um resultado muito melhor e ainda gastando muito menos tempo, tornando altamente desnecessário você ficar procurando onde vai investir cada mês, procurando oportunidade. E por que isso acontece? Por que o resultado é tão maior quando a gente aplica o equilíbrio de carteira? Principalmente por conta de 4 pontos. O primeiro deles é que automaticamente, quando você estiver aportando o que está mais distante do objetivo, automaticamente você vai tender a investir nos ativos que estejam descontados, estejam com as maiores oportunidades no momento. Por quê? Imagina que você está com a carteira equilibrada, perfeita. 50% de ações e 50% de FIIs. É isso que você quer ter. Se tem uma queda drástica nos FIIs, então olha, esses FIIs que estavam valendo aqui 50 mil e esse daqui, vamos colocar um valor menor. Esse daqui está valendo 5 mil e 5 mil em ações. Você tinha 10 mil investido. Vamos colocar que esses FIIs eles tiveram uma queda drástica, caiu para 40 mil, enquanto as ações subiram, estão em alta, então subiram para 60 mil. Então, neste momento, você vai ter 60% em ações e 40% em FIIs. Automaticamente, o rebalanceamento de carteira vai direcionar você para investir aqui nos FIIs. Então você vai estar investindo no ativo que está descontado, sem você precisar ficar procurando oportunidades, sem você precisar ficar procurando de fato o que está descontado. Isso vai ser um processo totalmente automático. A segunda grande vantagem é a diversificação e a proteção, o equilíbrio da sua carteira. Por quê? Se você investe aleatoriamente e não direciona sempre para ter as porcentagens equilibradas, o que pode acontecer é de em algum momento você, olha, tá só olhando a ação, só olhando a ação, só olhando a ação. Quando vê, você está com o seu patrimônio todo investido em ação, então sua carteira está desequilibrada. Se você tem algum fator de risco que incide direto nas ações, você acaba perdendo uma grande parte do seu patrimônio. Por quê? Porque você desequilibrou sua carteira sem saber o que você estava fazendo. A mesma coisa em qualquer outro tipo de ativo. Se você, esse mês apareceu a oportunidade dos FIIs, mês que vem alguém falou de FIIs também, aí falaram de FII de novo, você vai estar só investindo em FII, você vai estar com todo o seu dinheiro focado no mercado imobiliário. Se acontece alguma coisa com esse mercado, você vai ter uma queda muito grande no seu patrimônio. Quando você faz esse equilíbrio de carteira, você elimina esse risco, porque você vai estar sempre equilibrando sua carteira, sempre deixando perto do objetivo que você definiu. Então nunca vai ter uma discrepância muito grande. Você nunca vai ficar exatamente, eu quero ter 50% FII e 50% ações. Você não vai chegar no 50 redondo, mas você vai ficar sempre ali, um subiu para 52, opa, aportei no outro aqui, ficou 51, 49 e assim vai. Então você sempre vai ter uma carteira equilibrada, uma diversificação muito bem distribuída e isso vai te proteger com certeza dos riscos na grande maioria das vezes. E aí entra terceiro motivo, terceiro fator que faz uma carteira com rebalanceamento ter um resultado muito maior que a média, que é o fato, também está ligado a risco, é o fato de você tirar o fator de risco do seu psicológico, do seu emocional. Por quê? É muito normal
Quando a gente vai tomar decisão de investimento, a gente deixa muito pesar o emocional. Se tá todo mundo com medo, a gente fica com medo também. Nós somos, o nosso racional é assim, nós somos seres sociais que tomamos as decisões com base no que os outros estão fazendo também. O efeito manada, ele é inerente do ser humano. Então é normal que quando as pessoas estejam em euforia, você vai estar em euforia também, comprando, botando tudo em ação sem se proteger. E quando as pessoas estiverem com medo, vendendo os bons ativos, você vai acabar tendo uma vontade muito grande de vender os bons ativos também, não segurando eles e assim acabando perdendo dinheiro. O equilíbrio de carteira te protege completamente disso. Por quê? Porque não é o seu emocional mais que toma a decisão, é o seu racional. Porque você sempre vai aportar com base no que está mais distante do objetivo. Então, dane-se o que você está sentindo, dane-se se o mercado está eufórico, dane-se se o mercado está com medo, está receoso, está achando que vem crise, não importa, porque você não vai levar nenhum desses fatores em consideração. Você simplesmente vai olhar o seu porcentagem objetiva, olhar a porcentagem atual dos seus investimentos e ver o que está mais distante, o que está no real mais distante do objetivo. Simples assim. Qual é o quarto fator? É a praticidade. Você vai gastar menos de 20 minutos por mês para fazer todo esse processo. É o que eu chamo dentro da metodologia de verdade de AM20. Eu, inclusive, faço isso todos os meses na minha carteira aberta aqui no YouTube. Eu vou deixar um card aqui em algum lugar da tela para você conferir a série Carteira de Verdade, porque é exatamente essa metodologia que eu aplico todos os meses e mantenho aí com resultado acima da média há mais de 12 meses consecutivos. Então são exatamente esses 4 fatores que vão fazer com certeza você ter um resultado muito maior do que você teria se você não fizesse o equilíbrio de carteira. Então, uma dica, se você já está montando a sua carteira de ações, está aprendendo a selecionar os investimentos e transformando isso em uma carteira de investimentos de fato, que é o veículo que vai te levar a alcançar uma tranquilidade financeira com os investimentos, é uma carteira de investimentos, não tem outra forma, você não vai alcançar isso investindo só em uma ação, só em um FII, isso não vai acontecer através de uma carteira. E para você montar ela e saber onde você investe todos os meses, definitivamente o mais importante, a única coisa, é definir a porcentagem de cada ativo e investir todos os meses no que estiver mais distante desse objetivo. Se você gostou desse vídeo, se ele agregou para você, se mudou a sua chavinha em relação aos investimentos e você vai começar a partir desse próximo mês a tentar definir essas porcentagens, pelo menos começar a ter um esboço da sua carteira, deixa aqui no seu comentário, deixa aqui no meu comentário, no comentário desse vídeo, fala para mim se você vai tentar isso, fala se ficou alguma dúvida, esse assunto é um pouquinho mais complexo, porque já é a parte final, já tá falando de você consolidar a carteira, então se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser o maior prazer em te responder. Estamos juntos, mais do que nunca, aquele abraço!